Olá, senhoras e senhores! Eu sou a doutora Stefânia, eu sou médica endocrinologista e hoje eu vim correndo do meu treino, tomei um banhão e agora eu vou trazer conteúdo de qualidade para vocês que eu aprendi do Simpósio de Endocrinologia do Exercício esse ano, proporcionado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então são novidades desse ano que eu vou trazer para vocês, para dessa vez acabar de uma vez por todas com as desculpas para não fazer exercício. E qual que vai ser o tema dessa discussão? Dor. Como minimizar as dores que a gente sente durante o exercício. A coisa mais importante, a primeira coisa que eu gosto de falar no consultório quando a gente fala em minimizar a dor, não só no exercício, mas de uma forma geral. Hidratação. Se você se sente muito cansado, muito dolorido, uma dor difusa no corpo, como se tivesse um peso nas suas costas ao longo do dia, a primeira coisa que você tem que perguntar é: eu estou ingerindo de 35 a 40 ml por quilo por dia de água? Isso é fundamental, gente. Eu gosto de falar no consultório que o idoso, a criança, quando eles estão desidratados, eles prostam, eles vão para a cama, tem que internar. Agora, o adulto jovem, quando tá faltando água no corpo dele, geralmente ele fica cansado, ele sente dor, ele começa a inchar, começa aquela sensação de estou retendo líquido, que vocês procuram tanto no consultório para tratar. Então, a primeira coisa quando tá sentindo dor é dor e cãibra. Falar agora, não só dor, mas se tem muita cãibra também, se pergunte: eu estou bebendo água? Isso é a primeira coisa. E aí, no tocante à água, a gente vem para uma segunda coisa que pode te ajudar. Minhas vitaminas e minerais estão em dia? Então, como que tá? Cálcio, magnésio, sódio, potássio, zinco, vitamina D, vitamina B12. Como que tá o seu depósito de ferro no organismo? E aí, quando a gente fala em ferro, quando a gente fala em vitamina B12, o seu hemograma, gente, anemia dá muita dor. E quem que tem muita anemia? Mulher que perde sangue demais na menstruação. Então, uma coisa que a gente tem que ver são as nossas vitaminas, nossos minerais, e eles podem ser inferidos em grande parte a partir também do hemograma. Daí eu lembro, eu fiquei fascinada. Quando eu estava na residência de clínica médica, né, eu passei na reumato, e aí a gente aprendia a fazer o check-up para dor difusa. Porque, gente, antigamente era muito comum, e eu vou chegar nessa parte mais adiante, mas era muito comum as pessoas serem diagnosticadas com uma doença que chama fibromialgia, né? Que é uma doença muito associada ao estresse, é uma rotina estressante, que a pessoa sente uma dor lancinante na carne. Muitas vezes a pessoa refere que essa dor chega a ser incapacitante, ela não consegue nem levantar da cama de tanta dor, e a princípio estavam aparecendo muitos diagnósticos de fibromialgia para as pessoas, e principalmente fibromialgia o pessoal procurava geralmente os médicos da área da reumatologia, né? E aí começaram a fazer esse protocolo para dor difusa, e nesse protocolo entrava investigação de vitaminas, investigação de rim, investigação do fígado, investigação de hemograma, investigação de tireoide, glicemia, que são os próximos pontos que eu vou falar. Notou-se que muitos dos diagnósticos que antes era taxado como fibromialgia era outra coisa, às vezes até uma deficiência de vitamina D. O que é a deficiência de vitamina D? É uma vitamina D menor que 20. Lógico, para pessoas obesas, a gente tende a manter essa vitamina D maior que 30, mas para a maioria das pessoas saudáveis, a gente vê que mantendo os níveis de vitamina D acima de 20 já é suficiente. Pois bem, então fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, e nós temos todo um protocolo de dor difusa para investigar e para pensar antes de colocar um rótulo de portador de fibromialgia das pessoas. Falando dessa investigação, dessa avaliação, vem a avaliação hormonal. Então, primeiro, tireoide. Eu já dei uma aula inteira sobre tireoide. Nós sabemos que a tireoide é avaliada a partir de TSH e T4 livre. No hipotireoidismo, o T4 livre está baixo e o TSH está alto. Pois bem, hipotireoidismo denota o quê? Metabolismo lento da tireoide. Se o nosso metabolismo está lento, nós vamos sentir cansaço, fraqueza, indisposição e sim dor. Então, o hipotireoidismo é uma causa de dor difusa que, se estamos sentindo muita dor no corpo, principalmente, mesmo sem estar relacionado com o exercício, no nosso dia a dia, estamos bebendo água de forma adequada, estamos com uma boa ingesta proteica, temos que investigar também se não temos um distúrbio da tireoide. Além de tireoide, outra coisa que tem que ficar de olho: glicose. A glicose
é a nossa maior fonte de energia, é o combustível para o nosso organismo realizar nossas atividades do dia a dia, inclusive o exercício físico, o treino. Se nossa glicose não está saindo da corrente sanguínea e indo para as células do nosso corpo para dar energia para realizarmos nossas atividades, o que a gente pode sentir? Dor, desânimo, fraqueza, cansaço. Então, outra causa de dor difusa que a gente tem que investigar. Será que eu tô com diabetes? Pode ser isso. Os hormônios sexuais, né? Estrogênio, testosterona. Se tivermos uma desregulação, nós também podemos ter dor difusa. Lembrando, gente, que tem alguns anticoncepcionais que eles bloqueiam os hormônios masculinos e podem dar uma sensação de fadiga, fraqueza, dor difusa. Exemplo de hormônio antiandrogênico que pode dar essa sensação: ciproterona com etinil-estradiol. E aí é o que eu sempre falo, né? Dá uma olhadinha no Google para ver quais são as marcas desse remédio, dessa combinação de ciproterona com estradiol. Pois bem, além da ciproterona bloquear nossos hormônios androgênicos, a gente também sabe que ela pode causar um grau leve de insuficiência adrenal. Que é isso? Abaixar o cortisol da pessoa. Cortisol muito baixo também dá cansaço, também dá dor difusa. Então, pensar, será que eu tô entrando na menopausa? Para os homens, como que será que tá a minha testosterona? Por que para os homens? Porque não existe limite inferior de testosterona para mulheres. Ainda não foi estudado isso. Então, gente, tem situação de repor testosterona? Tem, eu já expliquei para vocês qual que é. Baixa da libido, que não resolve com mais nada, em mulher pós-menopausa. Mas essa é a única. Agora, para os homens, tá sentindo fraqueza, tá sentindo cansaço, indisposição, muitas vezes associado com baixa libido, vale avaliar a testosterona. Tireoide, estrogênio, testosterona, glicose, cortisol, beleza? E aí, nesse caso específico, é cortisol basal. Mas aí, cortisol basal, lembra que eu falei, ele não serve para medir se a pessoa tem uma doença de Cushing. Pelo amor de Deus, gente, se seu médico pediu seu cortisol basal para ver se seu cortisol tá alto, para ver se você tem uma doença da adrenal, fala para ele trocar uma ideia comigo. Agora, se ele pediu o seu cortisol basal porque ele pensou que você pode ter uma insuficiência adrenal, tá certo. Sinais e sintomas clínicos de insuficiência adrenal, além da dor que eu falei, além do desânimo e da fraqueza, sinais graves: hipoglicemia, hipotensão postural. O que é isso? Você tá sentado lá, você tá tranquilo, aí de repente você levanta, você dá uma tontura, um mal-estar. E lógico que insuficiência adrenal aguda é um diagnóstico gravíssimo. O que acontece? Você tem essa insuficiência adrenal incipiente aí, de repente você pega uma infecção, você vai parar no hospital desmaiado com a pressão 4/3. Isso daí, quadro gravíssimo. Mas é um diagnóstico comum, insuficiência adrenal? Raríssimo. Dá para diagnosticar uma insuficiência adrenal se seu cortisol basal, que o doutor pediu, vier igual a 11? Não, não dá. Tem referência que fala que para você fechar com um cortisol basal um diagnóstico de insuficiência adrenal, ele tem que estar menor que 3 ou estourando menor que 5. Para você fechar que a pessoa não tem insuficiência adrenal de jeito nenhum se ela tiver clínica, você tem que ter um cortisol basal maior que 18. Então, se seu cortisol não está nesses extremos, menor que 5, 3 ou maior que 18, você tem que fazer um teste funcional em endocrinologia, uma coisa muito sofisticada, mas aí eu espero que você já esteja com acompanhamento médico e ele conduza. Voltando então para a parte de dor, né? Porque já viu, a Stefania começa a falar de endocrinologia, fica toda empolgada e para falar das dores, e aí vocês me perguntam: não, doutora, mas calma. Isso aí é pessoa que está sentindo dor e não está fazendo nenhum exercício físico. Está sentindo dor já antes do exercício, já está com dor. E no exercício? Eu comecei a fazer exercício e sentir dor. Qual exercício é melhor para eu não sentir dor? É só hidroginástica, pilates e caminhada que eu posso fazer? Ou tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ó, primeira dica nesse sentido: não para escada. Esse sim, do simpósio de endocrinologia do exercício da Sociedade Brasileira de Endócrino que eu vi. O ortopedista foi lá e passou essa orientação. Pensa, você é uma pessoa obesa e aí já tem toda aquela carga em cima do joelho e você vai forçar ainda mais o seu joelho subindo e descendo escadas. Isso aí é batata para você desgastar a cartilagem do seu joelho, sentir dor e não poder fazer exercício por muito tempo. Se você está obeso, prefira não fazer escada. Faça outro tipo de exercício. Aí vem outro tipo de exercício. Não, beleza. Eu não gosto de exercício, nunca gostei. E aí, a doutora Stefania falou que tem um exercício muito bom, que é o de alta intensidade intervalado, que eu vou queimar o mesmo tanto de calorias que o aeróbico contínuo, mas em muito menos tempo.
tempo, metade do tempo. Então é ótimo que já acaba rápido com esse exercício. Também não começa com alta intensidade intervalada, principalmente se for na esteira. Por quê, gente? Imagina, você vai começar a correr e aí já tem toda aquela carga em cima de você, o risco de você lesionar seu quadril, seu joelho, fazendo o exercício de alta intensidade intervalada é muito maior. Então começa com um exercício mais leve na esteira, uma caminhada de moderada intensidade na esteira, na qual você não consegue cantar, mas você consegue falar, ou tenta a bicicleta ergométrica. Mais especificamente, aquela bicicleta ergométrica que tem a cadeirinha, né? Que tem o apoio nas costas. Porque aí você fica em uma posição muito mais confortável, consegue fazer exercício por muito mais tempo e não força tanto seus tornozelos, quadril, joelho, quanto a esteira, certo? Então, em termos de exercícios, são algumas opções. E aí, na academia, o que se sugere? Tenta posicionar o aparelho de uma forma que não te leve a fazer uma extensão muito grande, entendeu? Posiciona o aparelho, por exemplo, na cadeira extensora, posiciona ela um pouquinho para frente, porque aí você não vai ter que fazer uma extensão, um movimento de extensão muito grande, e aí diminui sua chance de lesionar ligamento, por exemplo. Essa também foi uma dica que o pessoal deu, certinho? Então, para evitar dor durante o exercício, temos essas sugestões que a gente pode seguir. Então, cuidado com aparelhos. Não coloque também, né, uma carga muito intensa logo de cara. É o que eu falei. Começa treinando primeiro sua resistência. Mais repetição, menos carga, até seu corpo se acostumar. Mais uma coisa que a gente tem que olhar, então, na questão de não sentir dor. Reserva proteica. Então, proteína. Proteína eu já falei. Tenta pelo menos 1,2 gramas quilo dia de proteína. Lógico que a literatura recomenda no mínimo 0,8 gramas quilo dia de proteína, e em todas as principais refeições, café da manhã, almoço, lanche e janta, certo? A proteína também vai te fortalecer, vai melhorar a sua massa magra, vai melhorar a frequência de dor. Remédio é para quando a pessoa está doente, para ela ter uma melhora da qualidade de vida. Mas eu acredito que menos é mais, gente. Quanto mais conseguirmos ter a nossa prevenção de doença, a nossa promoção de saúde com medidas e mudança de estilo de vida, alimentação melhor, rotina de atividade física melhor. Então, o 9º ponto é cuidado com os remédios. Por que remédios? Quais remédios? Como assim cuidado com os remédios? Eu vou citar 3 remédios que a gente precisa ter cuidado. Primeiro remédio que a gente precisa ter cuidado, corticoide. E para que a gente toma corticoide, né? Corticoide é um anti-inflamatório. Muitas vezes quando nós temos uma reação alérgica, uma crise de bronquite, quando estamos com uma dor, por exemplo, e aí é ruim que esse corticoide, por exemplo, uma dor de coluna, esse corticoide até injetável ele pode ser. Então, esses corticoides, eles têm o mesmo efeito do cortisol, que eles podem levar a um aumento de massa gorda, um aumento da resistência à ação da insulina e da glicose no sangue, e ele também pode ter um aumento da pressão. Então, enquanto você está tomando ele, você sente um alívio daquela inflamação e você se sente melhor. Ele é o hormônio do estresse, você vai se sentir às vezes até mais produtivo. Mas depois que você para o corticoide, para você voltar ao seu rendimento no treino, é muito difícil. Você vai até sentir que você está mais fraco, que você perdeu sua massa muscular. Então, muito cuidado com o corticoide. Segundo remédio que a gente tem que ter cuidado, os medicamentos injetáveis. Na verdade, de uma forma geral, medicamentos para perder peso que reduzem seu apetite. Por quê? Porque você pode ter uma desnutrição, porque você não vai querer comer e aí você se priva de comer até as coisas que você precisa comer para render no treino, se priva das suas vitaminas, se priva da sua proteína, se priva dos seus minerais, e aí você chega lá na hora, com os injetáveis isso é bem clássico. Os análogos do GLP-1, que eu já falei em outra aula. Você chega lá na hora do treino e você está se sentindo fraco, você não consegue realizar os exercícios da forma como deveria. Então, volta para aquilo que eu sempre falei, gente, pelo amor de Deus. Das pessoas obesas, 90% vão precisar de um tratamento que vai passar por medicamento, dieta e atividade física. Mas, no tocante à atividade física, manere então na intensidade do seu treino e no tipo de treino que você escolhe, pelo menos a princípio, se você estiver usando um medicamento para inibir o seu apetite.
apetite, porque você pode ter dificuldade para conciliar os dois se você não moderar bem isso daí. E, por fim, outro remédio que a gente tem que tomar cuidado no tocante à dor, e esse remédio o reumatologista odeia, o cardiologista adora e o endocrinologista fica no meio do caminho, pesando aí risco-benefício desse medicamento. Vou falar, causando uma polêmica, as estatinas. Estatinas, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina e até a pitavastatina, mas a pitavastatina menos. Mas, enfim, estatinas estão muito relacionadas com dor difusa. Tanto é, gente, que você vai ver, provavelmente seu médico faz isso, uma vez que você aumenta a estatina, você introduz uma estatina, você dosa antes de introduzir as enzimas do fígado, TGO, TGP, e o marcador de lesão muscular, que é a CPK, ok? Pois bem, 3 meses depois de introduzida a estatina, você tem que repetir TGO, TGP e CPK para ver se não teve alteração importante, mais de 3 vezes o limite superior da normalidade, causada pela estatina, em enzimas do fígado e no marcador de agressão muscular. E conversar com a pessoa, se ela não está sentindo dor no corpo depois que começou a estatina. Nossa senhora, mas estatina pode machucar meu fígado, pode me deixar com dor e eu vou tomar esse trem? Eu vou tomar por quê? Porque até hoje os estudos mostraram que pessoas com alto risco cardiovascular têm o risco ainda maior de ter um novo evento. Que novo evento? Infarto ou AVC, se o colesterol dela estiver descontrolado. Então hoje o que os estudos têm mostrado? Tem mostrado que mantermos um colesterol ruim, LDL, menor que 70 em pessoas com alto risco cardiovascular é importante e diminui a mortalidade. E para uma pessoa que já infartou, que já teve um AVC, é ainda mais rigoroso. O LDL tem que ser menor que 55. Agora, para uma pessoa jovem e saudável, aquilo, e um dia eu vou voltar a falar se isso existe ou não, mas aquele obeso metabolicamente saudável, nós podemos buscar uma meta de LDL menor que 130. E aí que tá a notícia boa. Para a maioria das pessoas que faz alimentação adequada, com pouca oferta de gordura e rotina de atividade física, um LDL menor que 130 é muito fácil de conseguir. Então olha só que legal. Se você tem alto risco cardiovascular, muito provavelmente você vai tomar uma estatina. Agora, se você não tem alto risco cardiovascular, se você se propõe a fazer uma rotina de alimentação adequada e uma rotina de atividade física, muito provavelmente você não vai precisar de estatina. E aí, 10ª coisa, controle de estresse. Então volta para aquilo que eu falei lá no comecinho da aula, né? Uma das principais causas de dor difusa é a fibromialgia. A gente sabe que a fibromialgia está intimamente relacionada com a alteração de neurotransmissores que também estão relacionados com o aumento do estresse. Então, controle de estresse, meditação, terapia cognitivo-comportamental, religiosidade, eventualmente medicamentos que controlem esse estresse, isso daí também vai reduzir a dor difusa que a pessoa pode sentir. E aí, galera, o tema bônus e o mais importante dessa aula que eu dei para vocês dessa vez. Além disso, o que a gente tem que prestar atenção no tocante à dor? Dor é uma das coisas que mais leva a pessoa ao médico. Então, se você está sentindo dor, você viu que as 4 primeiras colocações que eu fiz, você só consegue avaliar se fizer um bom check-up com seu médico, que pode ser o médico do posto de saúde mais perto da sua casa, pode ser o seu clínico de confiança, pode ser o endocrinologista que está te tratando, mas ele tem que fazer esse check-up. E durante o check-up para dor, ele tem que avaliar causas mais raras de dor também. Por isso, por exemplo, eu falei do hemograma. Por isso eu falei que no check-up que a gente pedia na reumata, a gente avaliava rim e fígado também, porque a dor pode estar relacionada com o nosso sangue, pode estar relacionada com os nossos órgãos internos. O primeiro sintoma de uma doença reumatológica chamada espondilite anquilosante, que é muito grave, é uma dor lombar baixa, então uma dor aqui na coluna baixa, em homens
jovens. Então, tá sentindo essa dor? É interessante procurar um médico para ver o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala em reumatologia, lembrem-se que as artrites, as artroses, né, elas vão cursar com inflamação. Então, você vai identificar os nódulos nas artroses, nas osteoartroses, nódulo de Bouchard, nódulo de Heberden, o médico vai conseguir identificar, você vai ver dor, vermelhidão, calor local nas artrites, certo? Então, é muito importante ter um médico para te avaliar, para te orientar nesse sentido da dor. Mas, claro, passou pelo seu check-up médico, começou a fazer exercício, notou dor? Como que você melhora o seu exercício para não sentir mais tanta dor? Como que pode ser sua alimentação, sua ingesta de água para não sentir tanta dor? Tá controlando os seus remédios? Beleza, mas sempre lembre-se, dor é uma das principais coisas que levam a pessoa a um hospital. Então não menospreze o sintoma da dor. É muito importante que nossa alimentação, nossa rotina de atividade física, nossa hidratação seja bem regulada. Mas pode ser que só isso não seja o suficiente para controlar os sintomas de alguma doença que nós tenhamos. Então é bom a gente ter um check-up pormenorizado disso daí, ok? Então, gente, essa aula vai ser isso. Qualquer coisa, vocês podem me mandar perguntas, vocês podem me mandar experiências de vocês, questionamentos. Eu tô aqui para ajudar, beleza?